Amém. Ok, se você tiver dificuldade para me ouvir, por favor, é só falar para que a gente consiga tentar resolver. O nosso objetivo hoje é aplicar aqueles princípios que a gente vem desenvolvendo acerca do gênero narrativo. Só reforçando a recomendação, semana passada eu falei sobre esse livro, A Arte da Narrativa Bíblica. Fica aí como uma recomendação de leitura para aqueles que querem compreender melhor acerca desse gênero. No módulo Prática da Pregação 2, será abordado narrativas do Antigo. Então, uma boa parte desse livro será também abordado, alguns assuntos que ele aborda nesse livro. Portanto, quem quiser adquirir, fazer leitura, vai ser muito útil para o módulo Prática da Pregação 2. Um outro livro que eu gostaria de recomendar é o livro Convite à Interpretação Bíblica. Esse é um livro já bem mais completo, é um livro de mais ou menos, ou de 800 páginas, traz já uma abordagem bem mais ampla e contempla também o que a gente está estudando aqui, que é o gênero narrativo. Então, é um bom livro para você estar sempre consultando e, à medida que você estiver trabalhando ou pregando acerca de um gênero específico, esse é um bom livro para você ter como base e poder entender melhor aquele gênero que você está pregando. Tanto o primeiro livro quanto esse segundo livro, eles trazem uma afirmativa, uma declaração de que a narrativa é um gênero literário. Nesse caso aqui, essa declaração é desse último livro, O Convite à Interpretação Bíblica. Ele diz o seguinte: a narrativa é um gênero literário que combina períodos e parágrafos para formar discursos, episódios ou cenas. Entender a narrativa é imprescindível para a precisão da interpretação. Tanto a Arte da Narrativa Bíblica quanto esse outro livro, Convite à Interpretação Bíblica, parte do pressuposto de que se o intérprete consegue, primeiramente, reconhecer as características dos vários subgêneros narrativos, dos vários tipos textuais narrativos, a saber como eles se apresentam, isso fica muito mais fácil no processo de interpretação, ajuda muito no processo de interpretação. Qual é o ponto que eu quero destacar? É que esse processo que a gente está iniciando aqui, e que nós apresentamos uma breve introdução ou uma breve base teórica, vocês irão consolidar ou não, conhecendo mais ou não desses recursos literários ou dessas características literárias. Esse é o ponto central. Então, na verdade, o objetivo é deixar como dica, como uma palavra de incentivo para que vocês possam estabelecer a base nesse momento, definir o material que vocês vão selecionar para continuar pesquisando acerca desse tema. Com certeza, vocês já viram esses assuntos, gêneros literários na escola, ensino fundamental, ensino médio, esse assunto é tratado. O ideal seria que vocês conseguissem rever tudo isso. Você tem hoje, graças a Deus, muitos vídeos gravados acerca desse assunto, e aí algo interessante seria você tentar entender nos nossos dias quais são, por exemplo, os elementos de uma narrativa, quais são as características de um texto narrativo, quais são as divisões de um texto narrativo, tudo dentro daquilo que é ensinado hoje a partir desses gêneros literários, para que você, então, conseguisse entender, primeiramente, como esses gêneros são compostos no nosso dia, quais são as características, e aí, então você fazer essa comparação com o gênero bíblico. Quando você consegue, então, perceber essa diferença, você vai vendo que você vai colocando limite na forma de interpretar, que às vezes acaba sendo automático
porque você já vivenciou a experiência de interpretação com um gênero literário na nossa época, e naturalmente a gente vai aplicando esses critérios sem levar em consideração essa diferença entre o estilo judaico e o nosso estilo de narrar, de ouvir uma história, de elaborar uma história bíblica. Então, aqueles que tiverem interesse podem estar pesquisando acerca desse assunto, tentando compreender nos nossos dias como tudo isso é apresentado, para que possam perceber essa diferença e como que as narrativas bíblicas são elaboradas e são organizadas para transmitir um determinado conteúdo, um determinado assunto. Perguntas, dúvidas? Alguma dificuldade sobre as atividades? Alguém está encontrando alguma dificuldade para realizar as atividades? Uma dúvida, professor. Tem uma atividade que é para ser entregue hoje em relação às perguntas do texto lá de Marcos, né? Quem é Jesus, né, o que ele fez, são essas perguntas aí. Aí eu queria saber se tem um lugar lá onde a gente enviar essa atividade. Ela está prevista para hoje. Se não tem, deveria ter, mas eu preciso só confirmar. De qualquer forma, se não tiver, após a aula, eu devo criar esse local. Então, se Sim. tem uma atividade, provavelmente deveria ter um local para envio. Ok? Quem não conseguiu enviar por algum motivo, daqui a pouquinho, quando terminar a aula, você precisa ir na unidade e deve ter um local lá para o envio da atividade. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? É só para responder as perguntas ou é para fazer toda aquela estrutura que a gente aprendeu do texto? No caso, só para responder a pergunta mesmo. Então, essas três perguntas elas vão nos ajudar na interpretação dos evangelhos. Então, a pergunta é: quem é Jesus, o que ele veio fazer e qual a resposta do homem? Você vai precisar ver em cada estrutura se cada estrutura responde a todas as perguntas e responde somente uma pergunta, se não responde nenhuma pergunta, cada texto vai responder ou não uma pergunta ou mais de uma pergunta, e isso a gente vai precisar analisar texto a texto. Alguma outra dúvida? Perguntas? Pastor, não é dúvida, não, é só porque a gente realmente conferiu eu estava com essa dúvida, acho que é a mesma do Lucas, sobre como fazer esse trabalho, se era para montar a estrutura, mas como a gente ainda está vendo o gênero, né, da narrativa, Isso. aí ficou nessa dúvida. Então, a questão lá é só para pontuar, na verdade, para responder as perguntas e enviar. Depois o senhor olha lá para ver se precisa criar um espaço para poder fazer esse envio. Talvez seja por causa da minha dificuldade com essa tecnologia, né? Mas se alguém puder dizer onde é que envia, aí ficarei grato. Tá bom, mas eu vou verificar. Professor, minha pergunta é para responder aquelas três perguntas dentro daquele texto lá, né, que o senhor deu para gente, né, de Marcos. Ou é em todo o livro do Marcos? Ou é em todo o livro de Marcos? Deve ser com base no texto que está na plataforma. Provavelmente texto de hoje. Então, Certo. capítulo 1, do verso 16 até o 39. Ok? Vamos então para o nosso texto. O que é que a gente tem trabalhado só para a gente reforçar, porque esse é o passo básico que a gente precisa dar para começar, então, selecionar as ferramentas, os critérios que nós utilizaremos nesse processo de interpretação. Em prática de pregação 2, nós vamos estudar um outro gênero que também faz parte do tipo textual narrativo, que são os contos. Nós não estamos tratando ainda aqui acerca desse assunto, porque não é ainda o momento apropriado, e eu estou trazendo isso simplesmente para que vocês saibam da existência e já possam, a partir desse momento, quem sabe, pesquisar, ler alguma coisa, mas não é o nosso objetivo ainda tratar desse assunto. Mas o que nós falamos na aula passada foi que as narrativas podem ser classificadas em relatos,
e narrativa heróica. Nós temos aqui várias classificações de relatos e também de narrativa heróica. A diferença básica que nós colocamos aqui entre relatos e narrativa heróica é que o relato ele não tem todos os elementos de uma narrativa. Então, ele vai ser um texto, a natureza do texto vai ser narrativo, vai ter a presença de um narrador que vai conduzir os fatos, que vai apresentar algumas informações, mas a ênfase vai ser diferente da narrativa heróica. Na narrativa heróica, nós temos os elementos do enredo, todos os elementos do enredo. Esse é o ponto básico que a gente precisa tentar, a partir dessas duas características de relato e narrativa, se perguntar ou questionar para verificar se o texto narrativo que nós estamos interpretando, se ele se encaixa em relato, independentemente da sua classificação, ou se encaixa em uma narrativa, também independentemente da sua situação. Lembrando novamente, reforçando o ponto básico. Tanto o relato quanto a narrativa heróica são a natureza do texto é do texto narrativo. Ou seja, nós não estamos aqui tratando de discurso, não estamos tratando aqui de poesia. Apesar de que o raciocínio vai ser parecido com o discurso, se o texto for classificado como relato, mas ele vai ter elementos que o discurso não vai ter. Então, que são elementos característicos do texto narrativo que não é comum no texto discursivo. Perguntas em relação a esse primeiro momento aqui, a essa informação? Alguma dúvida? Essa é a parte básica para a gente, então, diante do texto bíblico, fazer a seguinte pergunta: que tipo de texto é esse? Relato, narrativa, poesia, discurso? Então, isso vai definir o método hermenêutico, ou os passos hermenêuticos que nós iremos adotar em relação ao processo de interpretação, com base nessa definição que será feita em cada momento. Vamos para o texto de Marcos, tentar aplicar ou identificar qual o gênero predominante. O texto começa no versículo de número 16 até o verso número 39. Eu vou ler o primeiro momento do 16 ao 20, e aí eu queria que você tentasse analisar para ver se você está diante de um relato ou de uma narrativa, ok? O verso 16 começa da seguinte forma: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Estamos diante de um texto narrativo ou estamos diante de um relato? É um relato, né? É um relato. Agora tem que falar por quê, mas é um é um relato. Eu diria que a curto e grosso modo, eu diria que é um relato porque não tem tantos detalhes e ele está apenas contando aqui esse breve fato. Ele não se preocupa em detalhar como é que foi, tudo e tal. Ele só diz: Jesus estava passando, viu e chamou. Então, dentro do que o senhor já explicou, eu classificaria como um relato aqui. Certo. Quem mais classifica como relato ou não? Mais alguém? Eu acho que é um relato. Acho não, é um relato por conta de que o enredo não tem a característica que é do conflito. Tem um início, mas não tem um conflito nem a resolução, que são as características do enredo. Então, tem um diálogo, tem os personagens, mas falta, segundo o que o senhor falou anteriormente aí sobre o relato, é uma narrativa, mas faltam os elementos que, de fato,
eles estão intrínsecos com a narrativa, né? Então, eu acredito ser um relato por conta da falta desses elementos que compõem toda a narrativa. Ok. Mais alguém? Não sei por quê, pastor, mas quando a gente pega um texto que ele é de fato narrativo e não um relato, logo pelo menos 4 primeiros versículos a gente percebe que uma narrativa, né, que possui todos os elementos e não um relato. Nesse caso aí, quando eu olho logo nos primeiros 4 versículos, logo percebo que é um relato, né, porque não possui todos os elementos. Ok, exato. Então, esse é o ponto, é o primeiro passo que a gente deve atentar. Não dá para interpretar sem antes chegar a uma conclusão se estamos diante de um relato ou de uma narrativa. Então, o critério básico é esse. O texto possui todos os elementos do enredo ou os principais elementos do enredo. Vamos pensar que o texto não tenha uma conclusão, ele tenha um clímax, mas não tenha uma resolução, mas ele já tem aqueles elementos iniciais de cenário, de tensão, de situação problema, clímax. Então, se ele tiver esses elementos, se encaixa dentro de uma narrativa primitiva, uma narrativa com um único enredo, porém, ainda assim é uma narrativa. Se nós não identificarmos todos aqueles elementos, então, muito provavelmente, esse texto vai se encaixar em um relato ou um conto, mas não vai ser uma narrativa. Então, o texto precisa ser interpretado aqui como um relato. Como é que a gente vai interpretar um relato? O relato, a semelhança, por exemplo, do texto discursivo, o texto discursivo a gente foca ou tenta identificar o argumento. E aí nós trabalhamos isso onde cada argumento principal compõe uma estrutura. A forma de abordar o relato, nós vamos precisar entender onde começa e onde termina, então nós vamos chamar aqui também isso de estrutura, onde começa e onde termina. Podemos chamar isso de cena, onde começa e onde termina aquela determinada estrutura, e depois a gente vai precisar entender qual é o assunto do relato. Então, nós vamos precisar entender o assunto principal que o relato está desenvolvendo. Pensando no versículo 16 até o verso número 20, onde começa e onde termina a primeira cena, e qual o assunto principal dessa primeira cena. Começando no verso número 16. Seria o chamado dos apóstolos. Vamos começar, Francisco, definindo primeiramente onde começa e onde termina. Começa no versículo 16 e termina a primeira cena em que momento? Ele encerra no 20, professor, porque é uma unidade, seria uma cena completa, onde ele inicia a fala e finalizaria com o chamado, né? Deixando os pais lá e prossegue já depois da próxima cena. Ele finalizaria no 20, que eu entendi. Professor, Sim. tratando de cena em si, por exemplo, ele começa aqui, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, aí disse, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Aí, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando chega no 19, ele já, entre aspas, assim, o lugar, entre aspas, já mudou em certo sentido, né? Porque já é pouco. É o que eu tenho em mente também, professor. Essa cena vai até o 18, 16 até o 18, e no 19 começa outra cena. Já ficou sem áudio aqui, ele está falando e eu não estou entendendo. Não, era só isso. Esse início do 19, onde diz pouco mais adiante, que dá uma ideia de que já houve trocamento. Jesus vinha, Jesus falou, chamou, eles vieram, e aí o 19 já começa. Ó, lá mais na frente, aí ele viu fulano e fulano. Aí minha pergunta é, isso aí já é o suficiente para a gente mudar de cena? Ok, então, perfeito. É o suficiente, e aqui está uma característica do texto narrativo, que é o que? Essa mudança de local
sinaliza, em alguns momentos, mudança de ênfase, em outros não. A ênfase continua a mesma, mas já sinaliza a mudança de estrutura, de cena. Então, nesse caso aqui, a gente tem no 19 e tem aqui no 16 esse mesmo padrão. Então, veja bem, nós temos do 16 ao verso de número 20, uma única cena. A gente está falando aqui cena, e eu acho que fica um pouco confuso, mas eu vou repetir, porque é uma linguagem que a gente pode usar falando de cena de forma mais abrangente, no caso do verso 16 ao 20, mas falando também de cena menores, onde cena menor seria o sinônimo de estrutura, onde começa e onde termina cada estrutura, cada movimento, cada parte que compõe a cena maior, ok? Então, nesse caso, nós temos do 16 ao 20, uma cena maior, e do 16 ao 18, a primeira cena, e do 19 ao 20, a segunda cena. A mudança, então, é colocada logo no início do verso 16 e do 19, que sinaliza essa mudança. Pensando agora na questão do assunto, Francisco, você tinha falado do assunto da primeira cena. Qual é o assunto da primeira cena? Seria a questão do chamado, né? Que ele ali está fazendo escolhas com os seus. Exatamente. Então, a expressão aqui, ó, vinde após mim. Na segunda cena, qual é o assunto principal? Segunda cena menor que você está falando, né? Isso, agora do versículo 20 ao verso, ou melhor, do 19 ao 20. É a mesma coisa, é o chamado também. Qual a parte, qual frase, qual palavra que expressa melhor esse assunto? E logo chamou. E logo os chamou, verso 20 e o início do verso 20. O final do verso Seria 19? do 20. O versículo 20, na verdade. No início do versículo 20, ele tá dando complemento à anterior, né? Que ele está complementando o chamado dos seus. Ok, mas qual a frase, qual a parte? Você pode ler a frase ou falar a palavra para tentar destacar aqui. E logo o chamou. E logo chamou. Beleza, certinho. Então, perceba aqui como a primeira cena e a segunda trazem o mesmo assunto. Apesar de que há uma quebra de uma cena para outra, Marcos vincula onde a gente vai precisar, no momento de delimitar o contexto literário, definir onde começa e termina a cena, a gente vai precisar colocar o verso 16 até o verso número 20 como uma única estrutura, ok? Dentro dessa estrutura, a gente vai, então, reconhecer o assunto principal de cada estrutura. Esse é o ponto básico de interpretação do relato. Muito mais importante do que a gente fazer uma exegese detalhada desse texto de Marcos, que não é o nosso objetivo, é que você entenda quais são os critérios ou passos nesse processo de interpretação. Então, aqui nós vamos avançar um pouquinho mais. Já entendemos o principal assunto do relato, é a questão do chamado. Isso vai também, uma outra parte que vai complementar isso, está esse é um assunto central, a questão do chamado. Só que, tanto no primeiro relato, 16 ao 18, quanto 19 ao 20, nós vamos ter uma outra informação que vai complementar essa primeira informação. Ou seja, o assunto principal não seria somente chamado. Há um outro elemento que é desenvolvido no texto que vai complementar a questão do chamado. Que assunto é esse?
Acredito que seja a autoridade de Cristo. De onde você tirou a autoridade? Em que sentido? Parei rapidamente, professor, só dá uma olhada no texto aqui. Professor, você poderia repetir a pergunta aí, só para... As duas cenas vão Professor, repetir a mesma coisa que acontece no chamado. Após o chamado, aí o texto vai dizer que imediatamente eles deixaram a rede e seguiram. No verso Então, 20, diz a mesma coisa, deixando eles o barco, seguiram Jesus. o Então, chamado o chamado é de imediato, no caso aí, é a autoridade de Cristo. eu faço o princípio que eu estou tentando explicar. É importante identificar o assunto principal. Ok, esse é o passo básico. Só que, ao identificar o assunto principal, eu preciso compreender quais são os assuntos que são tratados e a relação entre esses temas que são tratados. Então, o texto aqui fala somente sobre chamado? Não. Ele traz, como vocês já colocaram aqui, a reação dos discípulos ao chamado. Então, eu preciso também verificar se a primeira cena e a segunda cena se desenvolvem esses mesmos elementos. Se na primeira cena eu tenho reação, se na segunda cena também tenho a reação, então eu preciso resumir esse assunto central como chamado e a obediência ao chamado. Aí o tema estaria completo. Se eu focar somente em uma parte do assunto, ou se nesse resumo, se nessa frase que eu elaborar, eu simplesmente identificar uma parte do tema do relato, eu não conseguirei, então, expressar a ideia central daquele relato. Ok? Então, é importante identificar quais são os assuntos que são abordados e qual a relação entre esses assuntos. Nesse caso aqui, primeiro vem o chamado e, consequentemente, a obediência ao chamado. Isso vai ficar claro no primeiro momento, do verso 16 ao verso 18. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. No outro momento, a partir do 19, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, nós temos o mesmo padrão. Esse funciona, então, dessa forma, o resumo do relato que nós estamos abordando. Perguntas em relação a essa primeira cena, do verso 16 ao verso 20? então, de imediato na leitura, eu tenho que dividir ela, a cena, e encontrar os dois relatos. No caso, se está se referindo ao mesmo contexto do início ao fim. E aí tirar uma frase para classificar essa cena. Isso. Então, deixa eu resumir aqui, mas você está certinho. É isso que você colocou. Só resumindo aqui. Eu preciso, então, tentar identificar esses marcadores que irão sinalizar início e término de cena. Pode ser uma questão geográfica, pode ser uma questão de idade, pode ser uma questão de aparência, pode ser uma questão de foco de personagem. Cada cena vai usar um recurso diferente. Mas esse é o primeiro passo que eu devo observar, o primeiro ponto que eu devo observar. Tem algum marcador que sinaliza início e mudança de cena? Ok, já consegui identificar. A partir do momento que eu identifico, eu separo as cenas e tento verificar a relação entre elas. Aí eu vou para a primeira cena, identifico o assunto principal, vou para a segunda cena, identifico o assunto principal. Se eu perceber que o assunto principal da primeira é diferente da segunda e que não há relação, naturalmente eu preciso, então, separar essas duas cenas. Isso nós estamos falando tanto a nível de uma cena menor, e a gente vai perceber isso daqui para frente, quanto também relacionado a uma cena maior ou a uma narrativa. Eu vou precisar sempre, então, entender a primeira narrativa, identificar o assunto principal, partir para a segunda narrativa, identificar o assunto principal e se perguntar ou tentar entender qual a relação entre essas
narrativas. É dessa forma que a gente vai perceber o fluxo do argumento, como o autor organizou, como que ele agrupou cada narrativa, e aí a gente vai perceber essa questão do contexto literário, onde começa aquele determinado assunto, quantas narrativas desenvolvem aquele tema principal e onde termina esse bloco, esse assunto principal que está sendo desenvolvido. Perguntas? Vamos fazer o mesmo exercício na próxima narrativa, a partir do versículo de número 21. Professor, só para finalizar essa cena bem aí, o senhor falou claramente do chamado, né? Mas destacou também a resposta dos discípulos com relação ao chamado. Okay. Se fôssemos fazer uma frase, digamos assim, para resumir essa cena aí, poderíamos colocar, por exemplo, o chamado dos discípulos e sua resposta? Só um exemplo. Pode ser. Aí talvez... Se colocasse só o chamado dos discípulos, aí ficaria incompleto, né? De acordo com o que a gente aprendeu. Perfeito. Exato. O chamado do discípulo, não, o chamado dos discípulos e a resposta imediata. Pode ser também. Ok. E aí tem uma outra informação que seria importante nessa frase. Esse chamado, ele tem uma característica, ele tem um objetivo, que é algo que... Então, nós temos aqui vários assuntos. Temos chamado, temos um adjetivo desse chamado, e nós temos também a reação dos discípulos. Então, uma frase poderia também contemplar isso. No caso, o chamado para segui-lo. Aí tem mais uma outra informação que o texto acrescenta. Professor, mas essa frase não teria que destacar também a questão da obediência, porque eles foram chamados para obedecer ao Senhor. Aqui está o ponto. Eles foram chamados para quê? Esse é o ponto que eu estou tentando levantar aqui. Para o ministério apostólico. Pescar homens. Para ser pescadores de homens. Perfeito. Pescadores de homens. Então, ele especifica aqui o objetivo do chamado. Então, essa frase poderia contemplar. Lembrando que nós estamos falando aqui no primeiro momento que é chamado de trabalho de texto, ou seja, a gente não está ainda falando de nomenclatura de sermão. Quando nós estivermos elaborando os tópicos do sermão, você vai perceber que nem sempre vai dar para criar uma frase com todas as palavras-chave do texto. E aí a gente vai precisar definir ou elaborar uma frase que tenha uma conexão, que tenha uma coesão, e na explicação, na exposição, esses detalhes serão apresentados. Então, são momentos distintos que a gente está abordando aqui. Nesse primeiro momento, para a compreensão do texto, a gente poderia criar uma frase ou fazer um resumo do texto colocando todas as palavras-chave do texto. No próximo momento, quando estivéssemos, então, elaborando a frase para um sermão, aí a preocupação seria outra. A preocupação seria com o tamanho da frase, a preocupação seria, talvez, com a rima, com a questão de ser algo que pudesse ser lembrado com mais facilidade. Então, essa seria a nossa preocupação. Na exposição do texto, nós faríamos essa explicação de todos esses elementos que compõem o relato. Dúvidas? Vamos, então, para a segunda cena, a partir do versículo de número 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga o homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem que vem a ser isto? Que nova doutrina!
Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Pensando a partir do versículo 21 até o versículo de número 29, onde começa e onde termina a próxima cena. Professor, do 21 ao 22, quando chega aqui no 23, há uma mudança porque diz não tardou. Se há uma mudança de De cena, Eu vou te responder, mas vou aguardar primeiro a sua resposta da minha pergunta, e depois eu respondo a sua. A mudança de cena está no 29, não é não? 29, por que no 29, Marinaldo? E aí, quando começa a iniciar no 21, ele começa a ensinar na sinagoga, ele vai falar o que aconteceu lá, e a partir do 29 ele vai dizer que então eles estão saindo de lá. E saindo eles da sinagoga. Exato. Então, observa aqui como ele vai fazer isso no início do versículo. Vai apresentar essa mudança de local. Então, Luiz, aqui, respondendo a sua pergunta inicialmente ainda, que senão eu vou dar resposta e vocês não vão ter trabalho. Mas já há uma mudança de cena do 21 para o 29. Então, aqui nós temos uma cena maior do 21 até o verso número 28 e uma outra cena do verso 29 ao 30. Vamos, então, focar nessa primeira cena, do verso 21 ao verso 28. Qual é o próximo passo agora? Sim. Um detalhe importante é que no 21, o 21 vai nos dizer claramente, entraram na sinagoga, né? E quando vai iniciar o 29 diz saindo da sinagoga. Então, isso aí já é uma demonstração aí de que vai do 21 ao 28, né? O 29 já é outra coisa. Exato. Então, há uma movimentação aqui no texto. Essa é uma forma de vocês exercitarem isso, seria imprimir todo o Evangelho de Marcos, organizar, formatar, e aí vocês, quem tiver quadro ou quiser colocar na parede ou na própria mesa de estudo, quando vocês estivessem lendo, marcar, por exemplo, com uma cor diferente essa mudança de local. Essa forma de abordagem, quando você coloca, por exemplo, num quadro de aviso, o Evangelho todo, e aí você vai percebendo o Evangelho como uma única narrativa, e visivelmente você vai perceber essa mudança de local, o que vai ser importante para você definir o contexto literário maior, onde termina um bloco maior, onde começa um bloco maior. Isso vai ficando mais fácil você perceber a conexão entre um bloco e outro, entre uma cena e outra. Então, sim, Luiz. Não, professor, na verdade, eu estou chamando aqui a minha esposa, aqui, está aberto aqui meu áudio aqui, desculpa aí. Tá bom, tranquilo. Perguntas, aqui está tranquilo então, né? Vamos para o verso 21 ao 28 e fazer aquela mesma pergunta. Estamos diante de um relato ou diante de uma narrativa? Estamos diante de um relato. Agora aqui eu já acho que é narrativa. Quem mais acha que é relato e quem mais acha que é narrativa? Vamos dar a palavra. Tem alguns alunos que estão participando pouco. Francisco, eu já passo a palavra para você, tá bom? Mas eu queria ouvir a voz aqui de Francisco só quer falar, não quer deixar ninguém falar. Rapaz. Não, ele tá demais, Eu acho que ele está narrando um relato. Narrando um relato. Professor, é fato que aqui a gente tem mais características e evidências
da narrativa, né? Porque aqui a gente já tem diálogo, aqui a gente já tem o autor descrevendo a situação e diálogo que aconteceu entre os protagonistas, né? Entre as pessoas envolvidas no texto. Então, eu acredito que por ter mais detalhes aqui, se encaixa melhor na narrativa. Certo. Deixa eu selecionar aqui o nome, depois eu vou, no próximo momento, selecionar outro nome. Pastor Daniel, você está nos acompanhando? Ô, pessoal, estou no carro aqui, mas estou acompanhando. Pastor, Pessoal, eu acredito... sim. Tirar a máscara aqui. Eu acredito que seja um relato também. Né? Relato? Apesar de ter... Por que seria um relato? Uhum. Por que, pastor Daniel, seria um relato? Apesar de ter um elemento aqui de uma... Na verdade, sim, tem um diálogo, né? Mas, assim, eu vejo que ainda há um relator, ainda há uma pessoa contando os fatos. Pensamento meu, né? Posso estar errado. Certo. Ok. Aqui está voltando para aquela frase inicial, algo que vai ajudar muito. A narrativa é um gênero literário que combina períodos e parágrafos para formar discursos, episódios ou cenas. O ponto de partida que o autor coloca aqui é que quanto mais o aluno conhecer acerca dos elementos da narrativa ou como a narrativa funciona, mais fácil vai ficar o processo de interpretação. Então, eu vou aproveitar essa situação para reforçar esse princípio. A questão do diálogo... Professor, posso comentar? Pode. Quando nós vimos essa primeira parte, do 16 ao 20, é meio óbvio, né? Mas, tipo, ele só contou um relato, ou seja, não parece que tem uma sequência assim, de histórias onde vai seguindo, atinge aquele clímax, que foi o que nós já estudamos, e depois desce. Não contém isso. No entanto, quando chegamos nessa segunda parte, do 21 ao 28, ele começa destacando a cena, ele diz claramente que eles entraram na sinagoga, né? E aí ele vai descrevendo como aconteceu. E aí tem o diálogo, como já foi falado, né? E quando Jesus repreende o espírito imundo e ele sai do homem, né? É como se fosse o clímax da narrativa. E aí depois ele vai descendo, concluindo, dizendo que todos se admiraram e tal. E aí a fama de Jesus correu na região. Eu vejo isso como uma história que chegou no clímax e depois ela desceu como uma conclusão. Então, por isso que eu creio que caracterizar em narrativa seria melhor. Ok. Uma questão que foi levantada. Francisco, você pode falar? Sim. Eu também eu classificaria como narrativa por causa desse clima que teve aqui da expulsão do demônio, que entraria como o Rony já falou, eu classificaria dessa maneira. Beleza. Uma questão que vocês levantaram, que eu acho que pode gerar dúvida, a narrativa pode conter diálogo? Uma narrativa pode conter um diálogo, sim ou não? Aí, na verdade, o diálogo já seria discurso? Não sei, é a pergunta. Eu acho que pode. Você está narrando episódios, mas Okay. aí, pela sua pergunta, você está nos levando a entender que não pode. Professor, o diálogo, no meu entendimento, o diálogo ele é imprescindível à narrativa. Ele é um dos componentes da narrativa. Ok. Exato. Perfeitamente. É esse o ponto que eu gostaria de reforçar. Quanto mais vocês entenderem os elementos da narrativa, mais fácil vai ficar a interpretação. A gente está... o objetivo aqui é mais incentivar vocês a saírem do curso ou desse módulo com uma base, com material, com indicação de material, para que vocês possam se aprofundar, porque a gente não vai ter tempo para isso. Mas aqui está uma questão crucial. O diálogo faz parte do texto narrativo. E aí, um bom exercício para vocês fazerem em casa, na leitura do texto narrativo,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, seria vocês perceberem o momento em que há narração e diálogo, e o momento em que há essa transição, em que momento o narrador está narrando e em que momento ele passa de narração para diálogo. A gente vai trabalhar isso mais em Prática da Pregação 2, mas há uma ênfase e uma organização entre narração e diálogo, onde o diálogo, principalmente em primeira pessoa, e o diálogo em terceira pessoa, e o diálogo, quando ele é feito de forma direta e não indireta, ele tem prioridade sobre a narração. Ou seja, de forma simples, seria mais ou menos o seguinte: o diálogo vai apresentar uma ênfase principal que a narração vai reforçar. O diálogo vai apresentar informações importantes do texto que a narração vai confirmar. Então, muito mais importante na narrativa bíblica do que o narrador, ou do que o personagem realiza, muito mais importante do que as ações, seria a fala, seria o conteúdo da fala, porque a fala ou o diálogo tem predominância sobre a própria narração e sobre os próprios atos da narração. A gente vai compreender isso melhor quando estivermos analisando as narrativas do Antigo Testamento. Mas fica aí como um exercício. Se você conseguir, ao longo da leitura, perceber onde começa a narração e onde começa o diálogo, e depois você tentar compreender a relação, qual foi a ênfase da narração e como isso se relaciona com o diálogo, você vai perceber que há uma organização em relação à narração e diálogo, e quando há uma mudança, essa mudança ou vai enfatizar um conteúdo ou vai enfatizar um momento da narrativa, aquela fase de mudança de elementos da narrativa. Então, essa percepção vai nos ajudar nesse entendimento de reconhecer o ensino principal, a ênfase principal e, consequentemente, reconhecer o clímax da narrativa. Resumindo tudo isso, nós estamos diante então, de uma... Sim. Só uma dúvida aqui, questão de definição, de conceito mesmo. O senhor diria que o diálogo ele só é diálogo se, no caso, as duas partes falarem? Porque na primeira parte, Jesus fala, né, no chamado dos discípulos. Jesus chega e diz: "Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens". Então, eu queria saber se isso aqui o senhor já considera um diálogo ou teria que, digamos assim, entre aspas, os discípulos responderem para o senhor considerar isso? Então, vamos pensar que há uma resposta, só que essa resposta foi por meio da ação. E isso se constitui um diálogo. Em alguns momentos, o monólogo ele já é diferente, porque aí, nesse caso, é a pessoa falando com o próprio coração, é a pessoa falando com a própria mente. Aí, nesse caso, a classificação seria diferente, mas apesar de que a essência seria a mesma. Ou seja, qual é a parte principal disso tudo, independentemente da classificação? É que, por meio das palavras, o narrador apresenta verdades, que as ações, a narração do evento vai reforçar essas verdades. Então, é essa relação entre diálogo e narração que a gente precisa estar atento. Há sempre uma predominância na narrativa bíblica para o relato do que para a narração e do que as próprias ações também. Dúvidas, perguntas? Vamos seguir, então. Então, a gente está diante de uma narrativa e não de um diálogo. Por que narrativa e não um diálogo? Porque nós temos aqui os elementos do enredo, diferentemente do relato. Já definimos, então, que é uma narrativa. Agora, o nosso próximo passo é reconhecer esses elementos. Qual é o primeiro elemento de uma narrativa que a gente precisa reconhecer? O primeiro elemento da narrativa. O primeiro elemento da narrativa? Você está diante de um texto narrativo, né?
Aí você vai começar, o texto começa no verso 21. Dentro daqueles elementos que compõem uma narrativa, qual é o primeiro elemento que você vai precisar identificar? Acredito que nesse Local, caso aqui... personagens. Personagens. É a cena, né? No verso 21. A cena. Ok. É o cenário. O cenário é composto por que exatamente? Nós vamos ter aqui já no cenário, na parte inicial da narrativa, vamos ter provavelmente um local, provavelmente a introdução dos principais personagens ou do personagem principal. No cenário, na parte inicial da narrativa, nós vamos ter as informações que o narrador julga importante para o entendimento da narrativa. Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa tentar identificar. Pensando no cenário, começando no verso 21, ele vai terminar em que momento? Só antecipar aqui o próximo elemento. Então, nós temos o cenário, essas informações todas são apresentadas no cenário. Logo após o cenário, nós devemos ter o que nós chamamos de um elemento problema ou uma situação problema. Alguma coisa precisa acontecer para que haja um enredo. Ou seja, as ações que irão acontecer ao longo da narrativa irão acontecer a partir de alguma situação. A gente chama isso de situação problema. Então, vamos tentar já identificar aqui qual é o cenário, começando no verso 21 até que versículo, e identificar qual é a situação problema que o texto apresenta. A situação problema começa no versículo 23, né? Quando ele diz, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso, né? Ele inicia a situação problema, que aí inicia todo o contexto que vai dar fundamentos para a narrativa. Cenário. Vamos começar, então, pelo cenário, e aí a gente chega à situação problema. O cenário está no 21, problema, né? 21. Foi Cafarnaum, aí num sábado, numa sinagoga. Ok. O 22 continua como cenário ou não? Não, porque o 22 ele já vai falar já do que aconteceu, no sentido de que as pessoas olhavam para ele e se maravilhavam da sua doutrina. Ok. Então, é importante a gente fazer, nesse primeiro momento, a distinção então, do limite do cenário. E é o momento onde começa a apresentar a situação problema. Nós não estamos ainda aqui identificando a tensão. Isso vai ser desenvolvido de forma gradativa. Então, professor, a Shirlene, mas no segundo, ele fala também que o processo chega na sinagoga, ainda não é no mesmo cenário? Perfeito. Então, veja bem como é que funciona a questão do cenário. No verso número 21, ele apresenta as informações importantes para a gente entender o enredo. Então, muito provavelmente, ao longo do enredo, ao longo da narrativa, ele deve reforçar esses elementos do cenário. Ok? Então, mesmo que essa informação apareça, por exemplo, no clímax, ou mesmo que essa informação apareça, por exemplo, na tensão, ela faz parte de um ambiente ou de um elemento diferente da narrativa, mas foi colocado e está diretamente vinculado com o cenário, porque essa informação foi apresentada no cenário. Porém, dentro dos elementos de narrativa, não é mais classificado como cenário. Ok? Professor, então esse 22 ele entraria como, professor? Oi? Porque o 22, no caso, seria a introdução para o início da situação do problema. Exatamente. Então, que seria a questão do contexto no momento que ele estava ali em uma certa situação, e essa situação vai se desenvolver, e aí entra o contexto do desenrolar do clímax da narrativa, né? Exatamente. Então, uma palavra que poderia aqui ser usada a questão do contexto. Ele vai nos situar o tempo, o local,
apresentando informações importantes para o desenvolvimento do enredo. Ok, a gente pode utilizar essa palavra contexto também relacionado a isso. Vai apresentar personagens e outras situações. Alguma outra dúvida? Vamos, então, definir aqui a parte do cenário do verso 21, ou melhor, só até o versículo 21. A partir do versículo 22, ele vai falar sobre qual foi a reação deles diante do ensino. Então, aqui já começa uma outra situação. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Veja bem que, a partir do versículo 23, ele vai realmente focar, ou essa tensão vai aumentar. Ele começou a partir do versículo 22, a tensão começa a aumentar quando? Quando aparece um homem, que o texto vai dizer não tardou, esse homem é possesso de um espírito imundo, e aí a coisa fica bem mais complicada quando ele dá esse grito. E o verso 24 é uma continuação ainda da mesma situação, problema que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viesse para perdermos, bem sei quem és. Até o versículo de número 24, no verso 22 ao verso de número 24, você percebe que a coisa está muito ligada. Ou seja, um versículo vai desenvolvendo o outro. De forma progressiva, você percebe a evolução do 22 ao 24, onde o cenário foi apresentado no 21, logo em seguida uma situação aconteceu, e essa situação foi se complicando, essa tensão foi aumentando, até chegar nesse momento no verso número 24. No verso 24, qual é a sensação do leitor? E agora? O que é que vai acontecer? Uma situação inesperada, a coisa se agravou, e agora, diante dessa situação, qual será a reação de Cristo? Aqui nós não teremos tempo para tratar isso, mas o contexto histórico vai reforçar toda essa tensão, onde, no Novo Testamento, as pessoas passavam, ou algumas pessoas passavam semanas para expulsar um espírito imundo. Então, isso era comum naquela época. Diante dessa expectativa e dessa forma que já havia sido estabelecido e do tempo que era necessário para libertar uma pessoa possessa, tudo isso aumenta a tensão e nos leva para o verso de número 25. No verso 25, a gente vai precisar entender o que é aquilo. Se continua o verso 25 sendo a tensão, ou se o 25 passa a ser agora o clímax. Vamos ler aqui o texto e a gente vai tentar analisar para ver se estamos diante da tensão ou do clímax. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Pensando no verso 25 e 26, no 25, essa tensão continua? Ou nós já estamos aqui no clímax? A tensão continua. Eu creio que é clímax. Eu acredito que é tensão, quando ele fala, mas Jesus 25 repreendeu e 26, dizendo, para mim, é clímax. cala-te. Quando ele fala cala-te, dá tipo uma atenção. Eu acredito que seja uma atenção. Qual seria o clímax, então, Luiz? Seria o 26 em diante. Ok. É o Luiz Pentecostal agora. Professor, o clímax nesse enredo aqui é exatamente o 26, quando o demônio esturra e sai. E a partir do 27, nós temos a resolução do enredo. Ok. Alguém concorda? Pensa diferente? Professor, eu penso diferente, porque eu acho que o 25 e o 26 são os dois juntos são o clímax. Por quê? Porque até o 24 está nessa tensão, né? Chegou a situação problema,
como o senhor mesmo falou, o leitor, quando acaba o 24, ele fica, o que é que vai acontecer? Fica naquela tensão. E aí chega o 25, Jesus, digamos assim, ele enfrenta, dizendo, né, cala-te e sai. Então, na minha opinião, isso aí já é o clímax em si, ou seja, Jesus chegou diante do possesso e, digamos assim, entre aspas, né, enfrentou. Então, a meu ver, isso aí em si já é o clímax. E a resposta disso, que para mim continua sendo o clímax, foi que o Espírito saiu. Isso tudo é um evento, digamos assim, só, contudo, ele está dividido aí nos 2 versículos. E aí, para mim, do 27 para frente, aqui é a resolução. Professor, antes de nós começarmos a disciplina, eu sempre olhava achando que a solução, né, o clímax seria, por exemplo, 26, onde aconteceria a solução do problema. Mas depois das nossas aulas, eu identifiquei que não, o que antecede. Então, olhando para esse texto, o clímax seria o 25. Exato. O 26 já seria a resolução, mas o clímax mesmo, que é o ponto alto da atenção, seria o 25. O recurso, a abordagem... Sim, Francisco, pode falar. Assim, a gente pode classificar também dessa maneira que o 24 está entrando no clímax. E no 25 ele é, tipo assim, ele estabiliza o clímax e depois ele vai, no 26 ele conclui e já começa a resolução. Perfeito. A abordagem do texto discursivo vai nos ajudar também nessa percepção do texto narrativo. Você percebe que no verso número 25, ele usa a expressão então. Aqui já há uma quebra na construção do argumento. Ou seja, o verso 26 já nos leva para uma conclusão. Então, o 25 é a parte do clímax. E aí, a partir do verso 26, nós temos o que aconteceu com base no clímax. O mais importante, talvez, aqui, do que classificar de forma muito estrita se é clímax ou se é conclusão, é você lembrar dessa informação. O clímax e a conclusão estarão trabalhando sempre juntos para reforçar a verdade. Então, vamos imaginar que na interpretação sua, você ficou com dúvida. Não sei se o clímax é o 25 ou o 26. Tranquilo. A parte mais importante não é essa necessariamente. A parte mais importante é como é que o 25 se relaciona com o 26. Aqui está a questão. Tá certo? Porque sempre você vai precisar identificar o clímax e reconhecer o que vem depois do clímax. E como essa informação que vem depois reforça o clímax. Mas, nesse caso aqui, essa expressão que inicia o 16 sinaliza uma diferença aqui no argumento, ou uma etapa diferente no argumento do 25. Então, o clímax é apresentado no 25 e a conclusão disso não é só o 26, mas perceba que, então, o que aconteceu? O espírito imundo saiu, agitando, e ainda tem outra situação acontecendo a partir do 27. Todos se admiraram. E aí nós temos o 27 todo a ponto de perguntar entre si que vem ser isso, uma nova doutrina. Então, correu célere a fama. Se você observar o 26, o 27 e o 28, eles seguem o mesmo padrão. Qual é o padrão? Quais os eventos que aconteceram, quais as consequências que vieram após esse clímax. Então, isso vai mostrar reação, à semelhança lá do texto anterior, em que os discípulos deixaram, aconteceu alguma coisa, só que aqui ele vai descrever 3 informações ou situações que aconteceram em decorrência desse clímax. E aí a gente vai precisar, então, levar em consideração o verso 26, aquilo que é apresentado, o que é apresentado no 27 e o que é apresentado no 28, e relacionar isso com o clímax. Ok? Professor, mas tem aquela assim, essa divisão diz assim, o clímax, resolução e depois conclusão, porque se a gente fosse olhar aqui, o clímax 25, no 26 seria a resolução do problema, e nos demais versículos
a conclusão. Ok, Ou não... perfeito. Pode, porque o verso 26 está diretamente ligado ao evento em si. Sim. A partir do versículo 27, há uma mudança. Agora, não é mais entre os envolvidos na ação, mas é aqueles que já estão em um segundo plano dentro da narrativa. Então, aqui, naturalmente, a gente tem essa divisão no texto. Então, a gente pode fazer essa classificação tranquilamente. Nós temos aqui clímax, resolução, e temos aqui os elementos seguintes que vão reforçar ou estar diretamente ligados ao clímax, mas que já estão em um outro nível da narrativa. Ok. Perguntas, dúvidas? E, professor, diante dessa resolução, a gente pode dizer que o elemento que entra posterior, que seria as pessoas que estão acompanhando, ou, por exemplo, os ouvintes que estão acompanhando, eles entram apenas para afirmar as verdades de como o desenvolver do clímax foi desenvolvido. Legal que você está colocando. Aqui nós temos diálogo. E aí, só reforçando aquela dica que a gente comentou. A relação entre a narração, entre o evento, entre o acontecimento e a fala, que está de forma muito clara. Ou seja, o diálogo vai reforçar aquilo que aconteceu. Então, há uma relação direta entre aquilo que ocorreu e aquilo que está sendo conversado, aquilo que está sendo pronunciado. De fato, é esse o ponto mesmo. Então, no 25, nós temos aqui o clímax, e essa verdade que foi apresentada no clímax vai ser reforçada nos demais elementos após o clímax. Meu professor, Sim. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, nós temos aqui uma cena, ela é caracterizada por uma mudança de ambiente, entrar em Cafarnaum, é um espaço geográfico, né? E desenrola um enredo. Nós temos o começo do enredo, como o senhor já ensinou. O enredo deve mover em direção ao clímax e também a um tipo de resolução. Como eu achava que o clímax dessa narrativa, né, que contém os elementos todos, eu achava que o clímax seria o 26, por conta da expulsão do demônio. Mas o senhor usou aí uma partícula, né, que é o então, me parece que é uma conjunção que traz uma ideia de explicação ou de conclusão, né? Então, o 26, essa palavra aí, é que, de fato, vai nos dizer que o clímax é o 25, quando Jesus manda o demônio calar, e a partir do 26 nós temos uma resolução, é isso? Vamos tirar a partícula só para a gente imaginar aqui uma outra situação, talvez a gente consiga responder melhor. Então, vamos tirar a partícula aqui e ler da seguinte forma. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. O espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Na sua opinião, tirando a partícula, a gente teria condições de manter a mesma divisão? Não, eu acho que a partícula é imprescindível, porque ela traz uma ideia de conclusão. Aí que está o ponto, Luiz. A gente vai precisar entender isso dentro do desenvolvimento de causa e consequência. Certo. Nesse caso aqui, mesmo sem partícula, dá para perceber que o que aconteceu no verso 26 foi uma conclusão do que foi falado no verso 25. Dá para ver que é a resolução, professor, que aí o demônio saiu dele, então resolveu o problema. Perfeito. Então, a partícula ela nos ajuda nessa percepção, mas se não tivéssemos esse recurso, o próprio fluxo do argumento ou do enredo já iria nos conduzir para um nível diferente dessa narrativa. Certo. Mas a partícula, de fato, já nos ajuda nesse entendimento. Ok, obrigado. Mais alguém? Está falando aqui com o professor. Ei, professor. Pensando nessa ideia do clímax no 25 aí,
Estava falando que até falei para o Rony, se a gente fosse fazer um gráfico do texto, né? A gente tem lá no início, é como se esse gráfico fosse subindo, e a gente chega no 25, que é a ponta lá do gráfico, né? O ápicezinho. E a partir do 26, ele vai mostrar os resultados do 25 e esse gráfico começa a descer. Então, a gente tem essa ponta lá do gráfico bem no 25. Perfeito. Então, essa é uma possibilidade. Você pode criar um gráfico, definir lá a classificação, o número para cada elemento da narrativa. Isso aqui é válido, principalmente se você decide, por exemplo, eu vou ensinar narrativa na EBD, na minha escola, no grupo pequeno. É uma forma da igreja visualizar isso, ou do grupo visualizar isso, e começar mentalmente, diante da análise do texto, já tentar construir esse gráfico. Então, você pode exercitar dessa forma. Para cada número, seria um elemento do enredo, e aí você vai percebendo se esse enredo tem todos os elementos ou não. Mas aí você conseguiria visualizar toda essa evolução, todo esse movimento do enredo por meio desse gráfico. É uma possibilidade também. Se fosse um filme dos Vingadores, o 25 aí seria na hora que os caras matam o Thanos. Aí depois vem os resultados, né? As coisas voltando a acontecer. Mas o Covid fez bem para esse irmão Marinaldo. Ele está inteligente demais. Tá, né? Rapaz, esse cara está estudando muito, rapaz. Vamos lá, verso de número 39 ao verso de número 30. Ou melhor, 29 ao 31. Estamos diante de um enredo, diante de um... Agora, você me desconcentrou completamente, Marinaldo, porque eu tentei entender a sua colocação e não encaixou ainda. Me faltou um pouco do contexto aí da sua fala. Mas, enfim, a gente está diante de um relato ou de uma narrativa. Do verso 29 ao 31. Relato. Por que relato? Porque não tem os elementos da narrativa. Beleza, certinho. Vamos seguir, vamos avançar aqui, porque o nosso tempo está terminando, mas vamos avançar aqui já para o próximo. Do verso 32 ao 34, estamos diante de um relato ou estamos diante de uma narrativa? Relato de novo, né? Relato. Então, novamente, o mesmo princípio. Não temos os elementos, a mesma resposta, não temos elementos... Do 35 para frente da narrativa. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Luiz. Nós costumamos olhar para 3 ou 4 versículos, né, e já dizer que é relato, mas a possibilidade de 3 versículos ter todos os elementos? Sim, geralmente o conto ele pode ser uma estrutura pequena que tenha todos esses elementos, mas isso vai depender de cada texto mesmo, para a gente, depois da leitura, chegar à conclusão se é narrativa ou não. Mas não é comum. Geralmente, a informação, quando ela é mais direta, ela vem por meio de um relato e não por meio de uma narrativa. Essa minha pergunta eu fiz porque a gente já olha para os pequenos e já diz, não, é relato. Essa aqui é a maior, a gente já pensa um pouco mais. Não, há possibilidade sim. Qual a forma que a gente vai interpretar esses relatos aqui? Quais são os passos que a gente precisa seguir na interpretação do relato, do 29 ao 30, do 29 ao 31? Professor, uma outra pergunta aqui. Marcos é um gênero literário evangélico, não é isso? Isso. No entanto, nós podemos dizer que ele é um livro narrativo, né? Certo. Narrativo, só que seria correto dizer que Marcos é um livro narrativo, no entanto, em algumas pequenas partes são relatos, enquanto outras são narrativas heróicas, como nós vimos lá atrás. É correto falar isso? Isso. Aí, só acrescentando talvez ao que você falou. A definição de evangelho ou de evangelho como um gênero já se encaixa dentro desse gênero narrativo. Então, a gente começaria por aí.
além de relato e de narrativa, nós vamos encontrar vários outros gêneros. Aí nós vamos encontrar parábolas, vamos encontrar alegorias, vamos encontrar discurso. Então, a gente vai ter a predominância de outros gêneros. Então, a gente precisa ficar atento para isso. Ele tem uma predominância de narrativa, sim, mas não exclui poesia, não exclui hinos e vários outros subgêneros. Aí, professor, no caso, uma parábola. Você tem uma parábola, a parábola em si ela já é um gênero, né? Um subgênero, digamos assim. No entanto, o subgênero de parábola não deixa de ser uma narrativa. Isso, ok. Eu só queria entender e fazer essa divisão aí dos termos aí, porque às vezes a gente fica meio confuso. Então, vamos voltar aqui para aquela imagem inicial. Vai nos ajudar um pouquinho essa questão aqui. Cada nome desse aqui, apesar de que é um gênero diferente, mas o tipo textual é qual? Narrativo. Aí a gente percebe a dimensão da coisa. E a gente não colocou aqui parábola, nem alegoria, nem vários outros que se encaixariam também. Então, cada gênero desse menor, ele vai ter uma característica, ele vai ser classificado de forma diferente, porque ele tem um padrão diferente do outro, mas todos eles estão dentro do texto narrativo. Por quê? Porque eles têm um narrador, porque eles utilizam elementos da narrativa, eles focam no local, focam na ação, focam no diálogo. Então, você vai percebendo, independentemente da classificação, esses elementos de um texto narrativo. Ok? Beleza, professor. Obrigado. Ficou claro. Professor, o livro de Atos também, a gente pode falar também que é a mesma coisa. Não entendi essa pergunta, Luiz. O livro de Atos, a gente também pode dizer que é a mesma coisa, então. Bota as águas, velho. Exatamente. Então, a mesma situação. Desliga o microfone do Luiz Lima, por favor. Nós vamos ter... Ele está pedindo para colocar água no feijão. Acho que chegou alguém lá para almoçar que não avisou. Para colocar água aqui no feijão. Brincadeira, Luiz. Mas é isso mesmo. O livro de Atos também tem a predominância do gênero narrativo, mas a gente vai precisar identificar em cada texto qual é a natureza do texto. Se é narrativo, se é discursivo, se aquela porção é uma poesia, para que a partir dessa classificação a gente consiga interpretar o texto bíblico. Estou perguntando, pastor, porque eu fiz as aplicações que o senhor está nos ensinando aí no texto de Atos. Né? Ontem eu preguei do capítulo 1 e tentei aplicar aí as ferramentas, os elementos. É o mesmo princípio. É por isso que alguns autores vão dividir entre 3 classificações mais abrangentes, que seria o texto narrativo, o texto discursivo e a questão da poesia, como 3 classificações, e dentro dessas classificações maiores, nós temos outras classificações. Então, seria uma possibilidade de tentar, a partir dessas 3 divisões, narrativa, poesia e discurso, você, então, depois identificar qual é a categoria do texto que você está analisando. Vamos, então, usar o nosso tempo aqui rapidinho para ver se a gente consegue concluir do 29 ao 31. Nós temos aqui quantas cenas? Já definimos que a cena maior começa no 29 ao 31. Agora, quantas cenas menores nós temos aqui? Tem 4 cenas. 4. A primeira vai de que momento a que momento? Vai do 21 ao 28, nós temos uma cena. Luiz, pensando no 29 ao 31. Desculpa, do 29 ao 31? Isso. Nós temos outra cena aqui também, do 29 ao 31. Ok, a pergunta aqui é o seguinte, nós já definimos que do 29 ao 31 nós temos uma cena. Agora, pensando em cena como sinônimo de estrutura, cenas menores, quantas cenas nós temos aqui do 29 ao 31?
Pessoal, nós temos aqui 4 cenas. A do 29 ao 31. Professor, Não, são 3 cenas não, diferentes. não, 3 cenas. Eu ia dizer que são 3 também. São 3 cenas. Eu não entendi, Luiz. Pode falar. Não, do 21. Do 21 não, ao... olha só, a gente está do 29 ao 31. Do 29 ao 31, nós temos... Professor, nós temos uma cena. Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui a fita para Eu digo que tem duas. Tem 2 cenas, pastor. Duas Duas cenas. Saindo Eles da estão saindo, sinagoga estão entrando, e a eles outra eles estão próximo entrando para, como se diz, curar a sogra de Simão. Ok, então vamos fazer a leitura aqui do texto. Nós já identificamos que temos uma cena do 29 ao 31. Ok. Depois a gente vai precisar entender como essa é uma possibilidade de interpretação. Dividir cada cena. Depois de dividir cada cena, nós poderíamos fazer um sumário ou resumir cada cena. Essa seria também uma possibilidade de interpretação. Vamos identificar as cenas, então. Do 29, diz o seguinte: saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Perceba aqui que nós temos um momento sinagoga, outra casa, que é apresentado ainda no verso de número 29. Então, o 29 fala tanto sobre a saída, quanto o local, o destino final que eles estavam se direcionando. A partir do versículo de número 30, nós temos uma situação aqui que não foi apresentada no 29. Ou seja, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, o verso 30 conecta a situação com o que foi falado acerca dessa situação. O verso 31 já fica mais claro, que apresenta aqui uma divisão entre o acontecimento. Então, nós temos aqui pelo menos 3 eventos, cada versículo sinalizando um momento diferente desse relato, ou uma informação diferente acerca do relato. Sim. Qual é o objetivo e a importância de fazer isso? Seria você reconhecer o assunto de cada versículo. Por exemplo, qual é o assunto que é desenvolvido no verso 29? Eu diria que o 29 eles estão saindo da sinagoga e indo rumo à casa de Simão e André. Ok, no 30. No 30, eles chegaram lá e se depararam com a situação, né? Que é a sogra de Pedro, de que estava acamada, né? Com problema de saúde. Perfeito. 31. O 31 foi Jesus resolvendo a situação. É o desfecho aí dessa cena. Jesus se aproxima dela, segura na mão dela. Exatamente. Então, aqui, esse é um exercício que vocês podem praticar. Tentar identificar a cena, onde começa e onde termina, e tentar resumir essa cena. Isso vai fazer diferença em que momento? Primeiro, na sua compreensão de como o texto vai avançando, e você vai perceber nitidamente essa diferença ou o limite de cada etapa, e vai fazer diferença também na hora da exposição do texto bíblico. Porque se você conseguir resumir a cena, a pessoa, o ouvinte, vai entender bem melhor quando você começar a explicar, porque você já apresentou essa cena de forma resumida, ou o conteúdo principal você já apresentou. Professor, qual é? Sim. O tema dessa mensagem seria a desconstrução do celibato da Igreja Católica? Repete, por favor, Luiz. O tema dessa mensagem seria a desconstrução do celibato da Igreja Católica? Porque o Pedro tinha sogra, isso pressupõe dizer que ele tinha mulher, que ele casou, bicho. Entendi, é verdade. Esse Luiz está demais, ele está demais. Eu acho que teve um irmão aqui da igreja que deve ter ouvido essa mensagem que você pregou aí, porque ele já é um irmão já de mais de 80 anos, e aí eu fui visitá-lo um dia e ele me disse: pastor, você sabe de uma coisa? E é um senhor que não sabe ler, mas que conhece muito bem da palavra.
E aí ele disse isso. Você sabia de uma coisa? Que os padres exercem o ministério com base em Pedro, mas tem algo que a Bíblia trata que é tão claro que eles não conseguem perceber. E aí ele trouxe esse texto e eu acho que foi essa mensagem que você pregou, porque ele usou essa mesma nomenclatura para embasar, o mesmo texto para embasar esse argumento. Mas eu concordo com você que se encaixa. De fato, aqui o texto vai trazer essa implicação e não há consistência com a prática que, infelizmente, é feita em alguns ambientes. Dúvidas, perguntas? Qual é o assunto principal desse relato, do verso 29 ao 31? Professor, desculpa, o senhor respondeu aí a pergunta que o senhor fez. Quantas cenas tem? Isso. Então, no verso 29, verso 30 e verso 31, cada versículo apresentando uma cena, ou um momento, uma estrutura do texto. Do 29 ao 31, qual o assunto principal que é desenvolvido aqui? A cura da sogra de Pedro, não? A cura, ok, esse é o assunto que o texto apresenta. Qual é um outro assunto que o texto apresenta? Perceba O poder que... de Jesus. Poderia destacar a autoridade de Cristo, né? Deixa eu só verificar aqui. Nessa divisão aqui eu não coloquei, mas uma outra informação que a gente poderia, uma outra forma de compreender o texto seria o seguinte: a gente vai trabalhar isso melhor em Prática da Pregação 2. Mesmo o texto sendo classificado de relato, tem um tipo de relato em que ele apresenta os elementos do enredo, mas esses elementos ou essa narrativa, ela é uma narrativa primitiva, ou seja, ela é uma narrativa curta em que não se desenvolve todos os elementos, como, por exemplo, numa narrativa heróica. Então, há um tipo de relato que você vai identificar nesse relato alguns elementos do enredo, só que você não vai perceber o desenvolvimento desses elementos como você tem, por exemplo, na narrativa heróica. Vamos voltar para o nosso texto bíblico e, mesmo classificando esse texto aqui como um relato, perceba ou tente verificar se encaixa dentro da compreensão do texto aqueles passos do enredo. E aqui nós temos um cenário, se nós percebemos aqui uma situação, um problema, se nós identificamos um clímax, tente analisar o texto com base nessa perspectiva para ver se fica mais fácil a compreensão ou não da verdade central do texto. Vamos aqui seguindo aquela ordem, tentando identificar aqui o cenário do texto, qual seria o versículo que apresenta o cenário. Seria o verso 29, né? Sinagoga, saindo da sinagoga e entrando na casa. Beleza. Então, o verso 29 do cenário. Qual é a situação, problema que aparece aqui? O versículo 30, né? A enfermidade da sogra. Perfeito. Qual é o clima? O clima ficaria na parte B, né? E logo lhe falaram a respeito dela, né? O clima ficaria nessa parte? Não, o clima está no 31. No 31. Perceba que aqui nós não temos uma ação ainda, apesar de que no versículo 31 nós temos esse conectivo aqui que aparentemente dificulta a coisa, porque a gente já vai naquela análise, não, isso aqui é conclusão, isso aqui já está na parte de conclusão. Mas Jesus não faz ainda nada no verso número 30. A partir do versículo 31, ele se aproxima, ou seja, essa tensão continua aumentando, ele toma-a pela mão, e aí vem, então, a consequência disso a partir do final do versículo. E a febre a deixou,
passando ela a servi-los. Então, o clímax seria a parte A do A 31. parte A do versículo 31. E a parte B já vem a conclusão. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O texto se encaixa dentro de um relato? Se encaixa dentro de um relato. Eu posso compreender o texto e a mensagem central, tentando entender, seguindo aquela interpretação de reconhecer o assunto principal? Posso. Tranquilamente, eu vou chegar à mesma conclusão. Mas eu tenho uma outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Identificar esse relato como uma narrativa primitiva e então já compreender que o autor não vai desenvolver muitos elementos, a coisa vai acontecer muito rápida, mas ainda assim ele vai me apresentar o clímax. Então, nesse clímax, eu também encontrarei a mensagem principal do texto. Ok? Rony, você levantou a mão? Não, professor, não. Tá tranquilo, então. Deu para entender aqui esse ponto? Eu sei que a gente já está aqui antecipando alguns conceitos que a gente vai ter tempo para poder desenvolver melhor a parte do conceito em si, no próximo módulo, em Prática da Pregação 2, mas se vocês já conseguirem visualizar isso agora, vai ser bem mais simples nesse processo de interpretação. Mas aqui é um caso em que nós podemos classificar como relato, e dentro de relato, uma narrativa primitiva, e você vai chegar à mesma conclusão se você tentar identificar o assunto principal ou se você seguir o outro meio de interpretação, que seria identificar os elementos do enredo. Pergunta? Professor, Sim. professor, a parte B do 30 fala, e logo lhe falaram a respeito dela. Não seria uma ação? Ok. Pode ser considerado aqui como uma fala, né? Ou seja, como uma notícia. Então, estão relatando determinado fato. A ação mesmo vai acontecer quando Jesus ele começa a agir. A partir do momento do verso 31. Então, ele se aproxima, toma pela mão, e aí, logo em seguida, vem a consequência disso. Tá, ok, entendi. Ok? Perguntas? O restante do texto vai ficar como exercício, para que vocês possam praticar. Na próxima semana, a gente já vai começar a partir do versículo número 40. Então, fica aí como o restante do texto para que vocês possam praticar. Tá bom? Que Deus Professor, abençoe, boa sobre a semana. tarefa, qual é a unidade que eu não encontrei para enviar? Ok. Pois é, eu ia perguntar isso aí também. Tem não, vai ter que criar. Ele já respondeu, macho. Ele disse que vai organizar agora depois da... Sim. Vamos lá, tem outra aula já entrando aí. Se tem ou não. Provavelmente, eu não deveria ter colocado nesse momento do curso, mas se tiver, tudo bem, porque como é que tem sido organizado a primeira parte do curso? Depois de 2 unidades em que vocês viram na prática acontecendo, aí na terceira nós tínhamos uma atividade, para que vocês então já tivessem condições de fazer a atividade, ok? Então, se tiver lá na unidade 12, vocês devem entrar na unidade 12, e aí se tiver uma atividade dizendo que vocês devem responder as 3 perguntas, vai ser referente ao texto que nós acabamos de estudar. Ok? Ou vai ser referente ao próximo texto, que provavelmente, de fato, seguindo o nosso cronograma, seria na próxima aula, e não nessa aula agora. Mas eu vou verificar. O que você tem que fazer é entrar na unidade 12 e ver se tem alguma atividade. Se tiver alguma atividade, daqui a pouquinho eu vou criar uma pasta para o envio da atividade. Se não tiver, você pode desconsiderar. Ok, valeu, professor. Peraí, pastor, acabei de olhar lá e tá pro dia 24 de maio, na unidade 12. Só lá pro dia 24 de maio, não é agora não. 24 de maio é a próxima semana, não é? Isso, então, já acabei de verificar. Exatamente, 24 de maio. Isso. É o próximo texto que a gente vai estudar semana que vem, aí essa atividade vai vencer na próxima quinta-feira.
Como nós já estudamos já 2 textos, vocês já têm condições de praticar tudo isso e tentar realizar a atividade. Ok? Deus abençoe, uma boa semana e bom estudo a todos. Grande abraço.